Estamos de volta com 70 coisas que eu sei sobre Balenciaga. Então vocês pediram e atendendo ao pedido de vocês, hoje eu vou falar, vamos ver se vão dar 70 coisas sobre esse que foi um gênio, gente, da costura. Muita gente acha que Balenciaga é a marca do tênis, do sneaker Triple S, sabe aquele bem grandão, Ugly Shoes, Daddy Shoes, Triple porque são 3 solas, ele fez 3 camadas de sola, que foi o Demna Gvasalia, que é o estilista atual da marca que criou. Mas a Balenciaga, gente, é uma marca que tem uma história, ó, de muitos anos. E o Cristóbal Balenciaga foi um gênio da moda, apenas. Ele era espanhol, nasceu no País Basco, numa cidadezinha bem pequenininho, um vilarejo de pescador chamado Retaria. E para vocês terem uma ideia, o Dior dizia que ele era o mestre dos mestres. Então, por aí vocês imaginam a importância do Balenciaga, para quem não sabe, né? E o Balenciaga perdeu o pai muito cedo, a mãe costurava, a história é meio clássica, a mãe costurava, ele via a mãe costurando, foi aprendendo a costurar, com 11 anos ele já estava lá ajudando a mãe, então a Marquesa de Casa Torre estava usando um casaco lindo, o Balenciaga elogiou, gostou, ele tinha 11 anos, e ela falou, se você conseguir reproduzir esse casaco, eu vou te ajudar. E ele conseguiu. E daí ela deu a ele a oportunidade de estudar em San Sebastián, que é uma cidadezinha pertinho da dele, mas era maior que a dele. E lá ele começou então a estudar, a trabalhar e foi. Tem uma coisa que é importante, que mesmo sendo de uma origem mais humilde, ele sempre foi conectado com a aristocracia e com a família real. Então a trajetória dele na Espanha é muito ligada à família real e à aristocracia local. Ele começa a fazer esse treinamento nessa Casa Gomes, que era uma casa de alfaiataria, e com 13 anos ele já está ali contratado e logo eles abrem a primeira loja em San Sebastián. Então ele trabalhou nessa Casa Louvre em San Sebastián, daí quando ele tinha 22 anos, ele abre a própria loja lá. Ele já era muito experiente e ele abre o seu próprio negócio. O Balenciaga nasceu em 1895 e morreu em 1972. Então, em 1918, ele lança a primeira coleção, então, com o apoio financeiro das irmãs Lisassa. Como que o Balenciaga virou esse mestre dos mestres que o Dior falava? Gente, vou tirar a pulseira porque tá fazendo barulho, depois vocês reclamam. O Balenciaga, daí, ele viajava para Paris, comprava as roupas de grandes costureiros. Aliás, ele era fã do Charles Frederick Worth, que é um pioneiro genial. E daí ele levava de volta para a Espanha e ele desmontava a roupa, desconstruía para entender como que aquela roupa tinha sido construída. Que é uma coisa que se faz até hoje, né? É um jeito de você aprender como fazer. E daí ele estava tendo muito sucesso, mesmo com a Primeira Guerra Mundial, até que vem a Guerra Civil Espanhola, nos anos 30. E ele, então, o negócio fica super complicado. Então ele vai para Londres para tentar trabalhar com o Worth, que era uma pessoa que ele admirava, e com a Maggie Ruth, mas não rolou. E daí, então, ele vai para Paris e lá ele consegue se estabelecer com a ajuda de amigos espanhóis que já estavam lá. Bom, o Balenciaga, ele era uma pessoa super fechada. Ele só deu 2 entrevistas na vida. Ele não aparecia para
a receber os cumprimentos ao final do desfile. Então, ele era, na verdade, a antítese do marketing adotado pelos estilistas e pelas marcas em geral, né? Eu acho que como ele só tem tipo a Rei Kawakubo, da Comme des Garçons. Aí o Margiela também, o Martin Margiela, quando ele estava à frente da marca dele, ele nunca apareceu também. Mas no caso do Balenciaga, as pessoas sabiam como ele era e etc. Bom, o Balenciaga, alguma das coisas que eu admiro mais nele é a construção da roupa. Tanto que muita gente chamava ele também do arquiteto da moda, porque de fato ele construiu uma roupa. Ele tem 1000 silhuetas interessantérrimas, ele fez o vestido saco, ele tem uma coisa com as mangas, a construção das roupas dele é como se elas começassem pela manga, é uma coisa linda, uma manga do Balenciaga, gente, vocês têm que ver, porque faz toda a diferença. E outra coisa que ele tinha muito forte eram as costas, ele jogava muito volume nas costas. Então as costas dele tinham sempre uma coisa especial, um volume, um recorte, um detalhe. Bom, ele fazia todos os tipos de manga, mas uma das mangas mais famosas dele é a manga melão, que é uma manga bem cheia mesmo, bem linda. Mas ele fazia manga com volume aqui, ele fazia manga com volume aqui, ele fazia raglan, olha, as roupas dele realmente são muito especiais, porque ele chega em Paris em plena Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma crise absurda, né? E o que me admira é que, mesmo assim, as pessoas, ele é bem recebido, inclusive pelos colegas, e a clientela vem atrás dele. Então, apesar de toda a escassez de materiais e de todos os problemas da Segunda Guerra, ele consegue criar coisas lindas e manter a clientela. E o Balenciaga, gente, é uma loucura, porque ele era o mais caro de todos. A roupa dele custava mais caro do que a de todo mundo. Uma das clientes dele, muito, muito fiéis, musa e muito amiga, era a condessa Mona von Bismarck, que era uma socialite milionária. A Mona von Bismarck casou 5 vezes, casou com o banqueiro mais rico americano, depois casou com o conde, enfim, só casamentos astronômicos. E ela era muito linda, muito elegante, inclusive ganhou prêmios pela elegância e pela beleza. E ela chegou a encomendar para ele 150 modelos, assim, pá. Inclusive, quando ele morreu, ela ficou tão deprimida, tão chateada, que dizem que ela ficou 3 dias sem sair de casa. No caso, a casa era em Capri, onde ela tinha não dá para falar que é um palacete, né? Mas era uma mansão considerável. E ela ficou muito chateada quando ele morreu e ela se recolheu ali, deprimida. A Mona von Bismarck tem em Paris uma que chamam American Center, que ela criou para fazer a conexão entre Estados Unidos e França, que fica no número 34 da Avenida de New York. E lá, inclusive, já teve algumas exposições sobre o Balenciaga. Uma delas, eu estava em Paris, quem fez a curadoria, porque quem acabou cuidando do legado do Balenciaga quando ele morreu, foi uma pessoa que ficou muito amiga dele ao longo da vida, que foi o Hubert de Givenchy. O Givenchy não conseguiu ser assistente dele. O Givenchy tentou ser assistente do Balenciaga, mas não foi sequer recebido por ele. Mas ele, anos depois de tentar esse trabalho, ele acaba conhecendo o Balenciaga e eles ficam muito próximos. Quando o Balenciaga morreu, o Givenchy acabou assumindo o legado do Balenciaga. E ele era o curador. E eu, inclusive, entrevistei o Givenchy, na ocasião, para o GNT Fashion. E uma das coisas que eu fiquei muito admirada nessa exposição, e que eu acho que é um dos links com a Balenciaga de hoje, do Demna Gvasalia, que é da Geórgia, e é o cara que era da Vetements, agora ele saiu da Vetements, está só com a Balenciaga. É que o Balenciaga transformou, digamos, o que a gente chamaria de peignoir,
ou de robe de chambre, em vestidos e capas maravilhosos. Muito inspirado na obra do Zurbarán. Aliás, o Balenciaga se inspirava muito na obra dos grandes artistas espanhóis. Goya, Velázquez. Teve uma exposição esse ano em Madrid que eu fiquei arrasada, que eu perdi, que a exposição mostrava os looks do Balenciaga e a obra de arte ao qual ela se relacionava apenas. Então é uma coisa assim, muito Goya, muito Velázquez, Zurbarán, enfim, é um luxo mesmo. Uma das coisas que aparece também na obra do Balenciaga, e ele de fato ele era muito católico, e eu diria que ele era devoto da moda e do catolicismo. Ele era muito católico. E o catolicismo tem uma influência enorme na obra dele. A roupa dele, ao longo do tempo, vai ficando muito monástica, muito. Alguns looks, por exemplo, tem um vestido de noiva que você olha, aquilo parece uma batina de um papa quase. Outros looks parece que ele está transformando o uniforme das freiras, a roupa das freiras em moda. Então, essa influência eclesiástica na moda dele, essa interpretação é muito recorrente, é muito interessante. E ele era uma das pessoas que, além de dominar a técnica de modelagem, bom, aliás, ele não desenhava, o que ele fazia era o que a gente chama de técnica de mulagem, que é uma técnica de modelagem no próprio corpo, então em 3D. Então você pega um tecido que é um algodão cru, que a gente chama de tela, e ele ia construindo a roupa no corpo do manequim. E ele de fato construía, não é que ele jogava, ele construía. E todo mundo diz que ele tinha também o dom de corrigir, sabe, imperfeições que todo mundo tem? Então, por exemplo, você não tem cintura, ele fazia construir a roupa de modo que você ganhasse uma cintura, ou não tinha busto, ou um ombro era mais baixo que o outro. Tudo isso ele corrigia com a modelagem. Ele realmente era incrível. Além de ser um craque em modelagem, em mulagem, ele também era um craque em tecidos. Ele criava tecidos em parceria com as tecelagens, de tanto que ele dominava. E ele gostava de tecidos bem pesados, sabe? Então, por exemplo, um dos tecidos que ele trabalhou muito foi o chantum, o gazar de seda pura. Os tecidos eram pesados e sempre assim muito luxuosos. E outra coisa que ele dominava, gente, isso eu aprendi numa exposição que teve dele em Paris, no Museu des Arts Décoratifs, que era, ele entendia exatamente como a trama do tecido fazia refletir a luz sobre ele. Então, quer dizer, é de uma sutileza e ao mesmo tempo é de uma profundidade, porque conforme a trama, do jeito que o tecido é construído, a luz de fato vai refletir assim ou assado. E ele, até isso, ele pensava e usava isso em favor da mulher. O Balenciaga tinha essa coisa da reclusão, que algumas pessoas atribuem também ao fato dele ser gay e que na época isso era uma coisa muito velada, né? Não era uma coisa que se assumia com muita facilidade, como o Dior também. E uma das pessoas que ajudou ele a se estabelecer em Paris foi exatamente o então namorado, que é o Wladzio Jaworowski d'Antaville, com quem ele ficou muitos anos, que fazia os chapéus para ele. Os chapéus da Balenciaga têm alguns modelos incríveis, muito importantes. E o d'Antaville era um aristocrata e isso ajudou também o Balenciaga a ter uma boa clientela em Paris. Só que em 1948, depois da Segunda Guerra, ele morre e o Balenciaga deprimiu, ficou arrasado, quis fechar a marca. E vocês sabem quem que deu um apoio moral para ele, falando para ele não fechar de jeito nenhum? Christian Dior, que tinha acabado de chegar no mercado. O Dior abriu a marca dele em 47 e conseguiu daí convencer o Balenciaga a não fechar. O Balenciaga, com o tempo, enquanto o Dior trouxe uma moda bem acinturada, bem estruturada, o Balenciaga, com o tempo, ele vai
alterando a silhueta feminina e mudando o eixo de foco, o foco. Então, por exemplo, ele fez, nossa, ele fazia tailleurs maravilhoso, não tenho o que falar. Muita coisa cinturada fez, mas ele tinha uma influência também, além da influência religiosa, ele tinha uma influência grande das tradições espanholas, como a roupa dos toureiros. Então você vê que ele tem uma fase de muitos boleros, como os boleros dos toureiros. Mas com o tempo ele começa a apagar a cintura. Então ele começa a fazer, por exemplo, ele tem um vestido que é muito lindo, que chama vestido 4 cantos, que parece um envelope de papel que tem 4 pontas aqui e faz assim, quase como um triângulo invertido. É lindo, maravilhoso. Daí ele tem o vestido saco, que é aquele vestido bem quadrado que fecha assim. Ele usou muito também a silhueta tulipa, como uma tulipa. Daí ele tem esse vestido casaco, que é todo drapeado, que é uma das fotos mais famosas do Green Pan com o modelo dele. E todo mundo diz que ele, enquanto ele não encontrasse a dobra perfeita para aquilo, quando vocês veem os volumes, ele tem alguns looks que são incríveis, porque ele vai criando um volume no casaco e ao mesmo tempo amassando, que você não sabe como aquilo parou quieto. É impressionante. Falei para vocês da coisa monástica, né? Esse aqui é apenas um dos looks, ó, que foi capa da Bazar. Foi capa da Bazar em 1955, olha. Tá vendo como é bem monástico? Então, por exemplo, dentro do ateliê dele, era um silêncio absoluto. Ele também não gostava de fazer prova de roupa com as clientes. De jeito nenhum, ele tinha um contato mínimo com as clientes. Mas com algumas ele ficou amigo. Além da Mona von Bismarck, ele ficou amigo da Gloria Swanson, da Pauline Rothschild, da Diana Vreeland, grande editora de moda. A própria Carmel Snow, também editora de moda, ficou amiga dele. A Carmel Snow é quem batizou o New Look, que era aquele tailleur do Dior, de New Look. Vejam 70 coisas que eu sei sobre o Dior. Ah, e tem também 70 coisas que eu sei sobre o Givenchy. Vocês podem maratonar, por favor, os 70 coisas. Olha, isso daqui é um dos looks dele que eu fico assim, chocada como é eterno, como é minimalista, como é perfeito, gente. É demais esse look. É um look de 1953. Eu podia ser com ele hoje feliz. Até os anos 40, o Balenciaga tinha uma estrutura de roupa, de fato, que seguia a coisa da cintura, tudo bem estruturado. E depois parece que ele vai jogando essa estrutura para fora. Em vez de ele estruturar para dentro, ele vai abrindo, estruturando para fora. Que a gente chama que é a fase infanta, que ele também se inspirava muito nas governantas da família real, que eram todas super, aquela roupa bem rígida, né? Bem rigorosa. Ele fez figurino para o L'Air de Paris, que é um filme do Marcel Carné, em 54. Daí ele faz o figurino da Ingrid Bergman, que é uma atriz maravilhosa, para o filme Anastácia. O impacto das criações do Balenciaga era tamanho que até o Federico Fellini, grande cineasta italiano, né, que, enfim, um dos marcos do cinema, quando ele fez um dos maiores clássicos dele, que é o La Dolce Vita, com a Anita Ekberg, ele disse que ele se inspirou no vestido saco do Balenciaga pela dramaticidade que o vestido tinha. Outra história muito interessante da Balenciaga e com o cinema é que quando o Daniel Day-Lewis foi interpretar o costureiro no Trama Fantasma, que aliás é um filme que eu gosto, mas acho um pouco arrastado, mas eu amo o Daniel Day-Lewis e amo a história do filme, ele era o Balenciaga ipsis literis, era aquele costureiro perfeccionista, metódico, assim, que sofre com cada linha, cada ponto que ele dá na roupa. E o Daniel Day-Lewis também é muito louco, ficou 1 ano aprendendo a modelar, costurar, criar, desenhar, que ele sempre vive intensamente o papel que ele vai interpretar, né? Foi assim com Lincoln, foi assim com Meu Pé Esquerdo, Gangue de Nova York.
E ele se inspirou, ele fala que ele se inspirou muito no próprio Cristóbal Balenciaga. Ele fez também figurinos para o teatro, inclusive para uma peça do Jean Cocteau. E também teve muitas exposições. Bom, ele tem um museu hoje, o Museu Balenciaga, que tem grande parte do acervo na cidade natal dele, ali na região do País Basco, que eu não conheço, mas eu quero ir visitar, sem dúvida. As pessoas brigam por um modelo original do Balenciaga, é tipo muito disputado no mercado. A exposição de Paris foi quando a marca estava comemorando 90 anos. E daí quando a marca chega aos 100 anos, em 2017, tem o Shaping Fashion no Museu Victoria and Albert, em Londres. Agora teve essa em Madrid, mas tem exposições pelo mundo com as coisas do Balenciaga. É imperdível, viu? Vale a pena porque teve uma outra exposição dele que eu fui em Paris, no Museu Bourdelle, que é o Museu da Moda, muito lindo. Eu não tenho o catálogo, mas eu tenho essa brochura, que era tudo que ele fez em preto. Quando ele perdeu o parceiro, Dantanville, ele ficou muito deprimido e praticamente ele só criava roupas em preto. E essa exposição que teve também em 2017 em Paris era só das peças de cor preta que ele fez. Porque as roupas do Balenciaga, de fato, são clássicas e modernas ao mesmo tempo. Elas não saem de moda. Não é uma coisa assim que você fala, isso aí é anos 80, isso aí é anos 90. Não. São peças que são lindas, simplesmente. Uma das combinações de cor que o Balenciaga gostava também era preto e marrom, que ele usou muito nessa fase. Nessa fase que ele estava deprimido com a perda do parceiro, né? Quando o curador estava pesquisando, estava montando a Shaping Fashion em Londres, eles fizeram um raio-x das roupas. E daí eles descobriram que ele usava coisas dentro da roupa para dar o caimento certo, tipo metal, tipo argola, tipo peso, para a roupa cair exatamente, ter o caimento que ele esperava. Mas isso a Chanel também fazia, né? Dentro dos tailleuls da Chanel, em volta assim, tem uma corrente por dentro, exatamente para ele não ficar desmilinguido, para ele ter uma queda. Então isso é um recurso que os estilistas usam. Assim como o Balenciaga também põe uns enchimentos na roupa para fazer aquela construção. A Diana Vreeland, que foi muito amiga dele, que é essa editora maravilhosa, que para mim é a grande gênia das editoras de moda, mais do que a Anna Wintour, ela fez uma exposição também sobre ele, depois que ele morreu, no Metropolitan, em Nova York, que na época não era essa badalação que é hoje, Met Gala, baile do Met, exposição de moda do ano, mas era muito importante. E a exposição se chamava O Mundo de Balenciaga e foi um ano depois que ele morreu. Ele morreu, em seguida ela fez essa exposição lá. A Diana Vreeland falou que quando uma mulher usava um Balenciaga, ela era a única pessoa da sala. Ela era, tipo assim, chegou e abafou. Era isso. Se você estava usando um Balenciaga, nenhuma outra mulher existia. E ele falava, isso é muito importante a gente falar. Ele não gostava de vestir só mulheres magras e lindas. Ele dizia que a mulher não precisava ser bonita para usar a roupa dele, que a roupa dele é que ia fazer com que ela ficasse mais bonita. E ele tinha até um certo bode quando chegava ali uma cliente pedindo um monte de roupa de uma vez, porque ele achava que ela não estava dando valor para aquela peça. Então ele preferia vender uma incrível do que alguém que chegasse lá pedindo meia dúzia. Ele achava meio desrespeito isso com as criações dele. Não é interessante? E outra coisa que ele fazia que deixava as pessoas do ateliê enlouquecidas é que ele supervisionava cada modelo que saía do ateliê de costura para cliente.
Só que na hora dele aprovar, nem sempre ele aprovava. Então essa roupa tinha que voltar para ser refeita. E o ateliê ficava louco, a vendedora ficava louca e a cliente, então vocês podem imaginar, mas ele não deixava entregar se ele não achasse que estava perfeito. E ele chegava, imagina gente, ele não gostava de fazer a prova de roupa nas clientes, mas fazia nas modelos que eram as modelos de prova do ateliê. E ele nem gostava também que as modelos fossem muito bonitinhas. Então elas eram chamadas de monsters, de monstrinhas pelo mercado. E muitas vezes, para fotografar um look dele, ele fazia questão que fossem essas modelos. Ele não queria uma modelo da época, ele não queria a Gisele Bündchen do momento. Ele queria que fosse a modelo dele. E controlador que ele era, ele conseguia. E ele chegava a supervisionar e aprovar mais de 100 looks por dia. Era uma loucura. O Balenciaga, imagina um ateliê de alta costura, ele empregava 500 pessoas no ateliê. Imagina a loucura um ateliê com 500 pessoas. E o Miró, um grande artista também espanhol como ele, Juan Miró, uma vez o Balenciaga passava as férias na Espanha, ele sempre voltou para a Espanha. E uma vez, conversando com o Miró, ele falou para o Miró que tinha inveja dele, porque quando o Miró queria fazer a obra de arte dele, ele sentava e fazia sozinho. E ele, Balenciaga, não, ele dependia de 500 pessoas para fazer com que a criação dele se tornasse uma obra de arte. E o Miró, depois que o Balenciaga morreu, é o autor da capa de um catálogo da exposição dele. Então é um desenho bem típico do Miró com a palavra Balenciaga na capa. Então, com as carências da Segunda Guerra, uma das coisas que ele fez foi substituir a pele de arminho, que era muito cara, pela pele de coelho. E ele forrava os vestidos e capas, então, com pele de coelho para aquecer as mulheres que não tinham mais aquecimento em casa. Essa pele de arminho, gente, é aquela pele branca que você vê na roupa dos reis, das rainhas, que é aquela coisa branquinha, sabe? Que também aparece muito nas obras de arte desse período tipo Velázquez, né? As infantas, que ele adorava também. Bom, o treinou gente bacana, viu? Passou ali pelo crivo dele como assistente, gente como Oscar de la Renta nos anos 50, o André Corrège, que depois virou um ícone da moda futurista, o Emmanuel Ungaro, que como ele era espanhol. Então ele criou algumas pessoas, mas mesmo sem trabalhar com ele, os estilistas são, acho que é um dos nomes mais respeitados do mundo da moda, gente. Eu não tenho dúvida, é tipo uma das raras, digamos, unanimidades na moda, é esse estilo e essa construção escultural que o Balenciaga fazia com as roupas dele. Gente, o Balenciaga era muito louco, né, ao mesmo tempo, porque ele era tão rígido com tudo, né, que o Corrège até falou isso, que trabalhar com ele era como se você estivesse sendo treinado para um monastério, para ser um monge, porque a coisa era uma devoção que ele tinha mesmo. O desfile também era aquela coisa assim, tudo era meio sagrado, sabe? Era de um respeito. Bom, o cara não dormia para deixar a roupa perfeita, então, evidentemente, ele queria que as pessoas valorizassem o que ele estava fazendo, né? Ele cobrava muito por isso, era o mais caro de todos. O que aconteceu? A Balenciaga fechou em 1968. Na verdade, ele quis fechar a marca porque cansou, não estava mais afim. O mundo da moda realmente tinha mudado muito. 68 é aquele ano do grande movimento estudantil em Paris. A moda tinha mudado muito. Veio a mini saia, que foi uma coisa que ele não aderiu muito. Veio a liberação feminina, enfim, acho que ele sentiu que ele não estava mais muito na vibe e ele achava que as roupas estavam sendo feitas de maneira muito, digamos, esculachada, talvez. Então, 10 anos antes, mais ou menos, em 58, ele tinha ido para os Estados Unidos, por quê? Os grandes costureiros como ele faziam sempre alta costura, roupa sob medida.
mas eles vendiam o desenho para ser reproduzido pelas pessoas, ou para as revistas de modelagem, ou por marcas que reproduziam os looks. Isso era um licenciamento, uma espécie de um licenciamento. Então ele vai para os Estados Unidos, porque chamaram ele para ir para lá, ele vai pela primeira vez, para estudar esse novo business. Ele falou, mas de jeito nenhum, ninguém vai fazer minha roupa desse jeito. Voltou para a França e não quis continuar assim. Então, acho que em 68, prêt-à-porter, gente, qual que é a diferença? A alta costura é aquela roupa que tem um monte de peculiaridades, entre outras, ela é feita sob medida. O prêt-à-porter veio nos anos 60 para aumentar essa produção em escala. Então, o prêt-à-porter deu à moda uma produção em escala. Então, criou-se lá os manequins e daí você tinha aquele molde e aquilo era reproduzido de maneira mais industrial. E eu acho que com o advento do prêt-à-porter, de fato, ele desanimou total. Então, ele fechou a marca em 68 e voltou para a Espanha, para uma cidadezinha na região dele, ali no País Basco, e lá ficou até 72, quando ele morreu. Mas olha só que interessante, 15 dias antes dele morrer, ele fez o último vestido de casamento dele, um vestido lindo, com 10 mil pérolas, com fios de linha de prata. 15 dias depois ele morre. O Balenciaga foi cremado e está enterrado, né, na cidade natal dele, que é Retária, onde também tem o Museu Balenciaga, que eu não conheço, mas sou louca para ir lá conhecer. Gente, será que já deu 70 coisas? Vamos fazer a segunda parte? Vem aí a parte 2? O que vocês acham? Então, olha, fica ligado, 3Cs, curte, comenta, compartilha. E logo, logo eu posto a segunda parte das 70 coisas que eu sei sobre a Balenciaga.